Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Fatioli. Bom dia. O Estatuto da Ordem dos Advogados, ele estabelece que o advogado tem direito a visitar a qualquer momento o seu cliente. Porém, o cliente, quando preso, quando em custódia, nesse exato momento, é a autoridade policial que deve verificar algum risco se aquela pessoa pode ou não sair da carceragem para ser ouvida pelo advogado. Por isso, normalmente, em centros de detenção provisória, em delegacias, no período noturno, a autoridade, para não trazer um risco de fuga, não só daquele preso, mas dos outros, ela não deixa os advogados visitarem, terem contato com o preso no período noturno. Esse é um ponto que a autoridade deve analisar. Bom dia, Fatioli. O ponto é o seguinte: a nossa Constituição Federal é quem protege o domicílio. É o bem mais inviolável, ou seja, a Constituição diz que não se pode entrar na residência no período noturno. Ela não estabelece horário. O que se diz por período noturno? Quando não temos mais o sol, né? A luminosidade natural. Sim. Ocorre que se pode entrar numa residência em casos excepcionais. Quais são eles? Quando há algum perigo, ou seja, algum incêndio, a pessoa está passando mal, ou quando naquele momento há um flagrante delito, se está praticando um crime. A autoridade ontem entrou porque houve uma negociação entre advogados e os policiais e eles optaram por permitir a entrada dos policiais e eles optaram por se entregar antes do sol nascer. Doutor. Ocorre que... Pode falar, então, que ali se está verificando um flagrante delito, ou seja, no momento em que há um crime sendo cometido, e ali há um crime sendo cometido de tráfico, de associação ao tráfico, a autoridade policial não pode, ela deve invadir o domicílio. Agora, um ponto importante que você também mencionou é relacionado à questão do que deve a autoridade fazer enquanto não pode entrar na residência. Ela deve guardar a residência, ou seja, ela deve ficar atenta em todas as saídas da residência, para que aquela pessoa que no dia seguinte terá o dever de se entregar ou a autoridade policial entrar naquela residência, não fuja. Normalmente, quando a pessoa está num lugar incerto e não sabido, se há essa negociação, ou seja, eu entrego a pessoa com mandado de prisão, desde que não seja colocado algema, ela está se entregando sem nenhum tipo de coação, nenhum tipo de coerção. Ocorre que, no presente caso, a autoridade policial tinha um mandado e sabia onde eles se encontravam. A autoridade policial não quis negociar. Ela sabia que prenderia o casal no início da manhã. Portanto, ela não quis, naquele exato momento, negociar. Agora, com relação à algema, cabe àquela autoridade analisar se há ou não um risco de fuga daquela pessoa. Em havendo um risco de fuga, um acusado com uma prisão decretada deve sim ser algemado. Doutor. Esse é um ponto importante. A legislação dá uma prisão especial para determinados tipos de qualificação, ou seja, para as pessoas diplomadas, aquelas pessoas que cumpriram curso superior. Dá também aos magistrados, aos membros do Ministério Público, aos deputados, senadores, governadores e também aquelas pessoas que participam como jurado no tribunal do júri. Agora, essa prisão especial permanece apenas até uma condenação definitiva. Ou seja, após uma condenação transitada em julgado, no momento em que temos uma prisão a ser cumprida como pena, não há mais nenhum tipo de privilégio. Todos respondem normalmente e ficarão numa prisão comum. Ele deve ficar numa prisão especial. O que faz a autoridade responsável por isso? Ela estabelece distritos policiais especiais para esses tipos de prisão. Então há uma delegacia onde ficam prisões civis, por exemplo, para o depositário infiel, para aquele que não paga pensão alimentícia, para aqueles que estão respondendo, são muitos, outros tipos de prisão, para quem responde por crime temporário ou por crime preventivo. Existe um tipo de distribuição nesse sentido pelas autoridades policiais. Fatioli, vamos falar então um pouco da origem desse dispositivo. A autoridade, ela tem o dever de garantir a integridade física, a dignidade do preso. E pela origem histórica se chegou à seguinte conclusão: determinadas pessoas, em razão de curso superior, em razão de notoriedade, de sucesso profissional, são preconceituadas por presos comuns, por pessoas do povo. Da mesma forma como os estupradores são muito agredidos pelos presos. Então a autoridade policial, havendo lei ou não havendo lei, deverá deixar essas pessoas em locais distintos das demais. Isso deve ser feito
ou com aqueles que são protegidos pela lei ou não. Por exemplo, um preso comum que está numa cela e naquela cela está sendo ameaçado, deverá, pela autoridade policial, ser retirado daquela sala. A autoridade policial deve garantir a integridade de todos os presos, não só desses acusados. Vamos lá. É que a pessoa simples, ela tem uma certa raiva da pessoa instruída, daquela pessoa que alcançou um sucesso profissional. Essa é a origem histórica, porquê dessa distinção. Ou seja, essas pessoas deveriam ter um local privilegiado em razão disso. Porque são pessoas que alcançaram um sucesso profissional, um nível a mais cultural, em razão de um diploma, em razão da legislação. Agora, Fatioli, não fui eu que criei a legislação. Não, eu apenas estou interpretando a legislação, por favor.